Olá, boa noite. O BC TV de hoje reprisa duas entrevistas especiais que impactam diretamente na vida dos brasileiros. Na primeira, uma reflexão sobre o momento político do país em ano eleitoral. O cientista social e escritor Aurélio Maranha analisa a polarização, o papel das instituições, a influência das redes sociais, o funcionamento do Congresso e os desafios para o exercício da cidadania e do voto consciente. Na segunda entrevista, o foco é a saúde das crianças, o crescimento do uso de cosméticos na infância, impulsionados pelas redes sociais, tem acendido um alerta entre os especialistas. A dermatologista, a doutora Vanessa Mussupapo, explica quais são os riscos para a pele infantil, como escolher produtos seguros e quais cuidados os pais devem tomar. Então, fique com a gente, o BCTV está no ar. Desejamos a todos uma boa noite e até amanhã, às 18 horas. Olá! Neste ano, o país decide os seus novos rumos nas urnas. O debate político ganha as ruas, as redes sociais e as telas da TV. Mas, juntos com a discussão, vem também um desafio diário para o eleitor: entender os conceitos reais que movem a engrenagem do poder no Brasil. Para jogar luz sobre esses temas e afastar as notícias falsas, o BCTV recebe hoje o cientista social Aurélio Maranha, que passou mais de uma década lecionando em faculdades. Aurélio Maranha lança agora o livro Precisamos Falar sobre Política, uma obra que traduz a ciência política de forma didática, direta e sem as ambiguidades do debate atual. Na nossa entrevista, vamos conversar com o autor sobre o cenário de polarização que transforma a política nacional em reality show de horror, segundo críticos e especialistas. Vamos analisar o papel do Supremo Tribunal Federal e o orçamento secreto, além do peso das bancadas evangélica, do agro e do centrão. Aurélio Maranha vai explicar por que a liberdade do indivíduo é o valor mais importante diante da estrutura do Estado moderno. Muito boa noite, professor Aurélio, seja muito bem-vindo ao BCTV, muito obrigada por nos atender. Boa noite, Adriana. É um prazer muito grande estar falando com vocês e eu fico honrado e agradecido com o convite. Momento muito importante, né? O lançamento do seu livro vem num momento muito crucial, né? Então, Adriana, e nem era intencional, porque eu comecei a escrever esse livro em novembro do ano retrasado. Como memórias, memórias de um professor que está aposentado e se lembrava dos seus alunos, e comecei a rascunhar alguma coisa, e de repente eu percebi que tinha uma estrutura de um livro, porque era um pequeno curso da ciência política, mas colocando todos os parâmetros que precisam ter na ciência. Fugir um pouco do cotidiano, da política partidária, para evitar conflito desnecessário, porque já tem conflito demais. Chamo o senhor de professor? Posso chamá-lo de professor? Com prazer. Esse eu acho que sempre fui. Professor Aurélio, o título do seu livro é um imperativo. Precisamos falar sobre política. Por que Sim, tanta gente ainda evita esse tema justamente quando ele mais interfere na vida cotidiana? para você ver. É um paradoxo, porque tudo na nossa vida é política. Você fala em política da saúde, política da segurança, política econômica, afinal, política é o nosso cotidiano. Você precisa até de uma política para conquistar alguém e vai por aí afora. Mas, no fundo, a grande maioria diz, não vou discutir política, senão vamos brigar e coisa e tal. Não, é fundamental discutir para entender e para exatamente diminuir as arestas e as confusões. Professor, o senhor traduz conceitos de Platão, Maquiavel e Max Weber para uma linguagem bastante acessível. Como simplificar a ciência política sem transformar o debate em superficialidade? Essa foi a principal preocupação minha, porque quando eu pensei no livro, eu estava pensando nos jovens, nos meus alunos, gente entre 18 e 22 anos. Hoje talvez esteja até um pouco mais complicado, porque o jovem me parece bastante desligado. Então eu tinha que pegar conceitos complexos e transformá-los da forma mais palatável possível.
E como sempre tive facilidade para contar história, eu escrevi um livro como quem está contando história. Não tem rodapé de página, citação, nada. É um bate-papo entre amigos. Um que sabe um pouquinho mais, tentando passar para quem não sabe nada. Acho que o Legal, livro está gostoso por causa disso. legal. E o senhor defende o liberalismo clássico como eixo da obra. Como a Sim. defesa da liberdade individual conversa com a realidade de um país profundamente desigual como o Brasil? Pois é, são coisas que não deveriam ser tocadas assim dessa maneira. Eu vou dar um exemplo para você entender com muita facilidade. Pega duas ilhas praticamente idênticas e volta 100 anos no tempo. Estou falando de Singapura e Cuba. Povo, mesma quantidade, aproximadamente mesmo tamanho, só que Cuba, há 60, 70 anos atrás, já era rica. E Singapura era um pântano. Aí você aplica uma ideologia completamente diferente entre uma e outra, e você vê o resultado hoje. Cuba é um desastre, uma tristeza, e Uhum. Singapura é um centro financeiro de toda a Ásia. Ou seja, Poderoso. é o homem que faz a diferença. É, certo. E como se explica ao cidadão comum que inflação, impostos e preço do supermercado são, antes de mais nada, decisões políticas? Sim. Esse é outro conceito que eu tentei explicar com a melhor imagem que eu tinha. O socialista acha que tudo cai do céu. Ah, está faltando, vamos imprimir dinheiro porque está faltando movimentar, e isto é que gera inflação. E como é que sai dessa coisa? Olha, produzir riqueza não é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Então, a primeira confusão que o político faz, e eu não estou falando que todos são assim, mas os atuais acham que basta imprimir dinheiro ou aumentar impostos e arrecadar dinheiro. Não, Sim, não. Produção econômica é uma coisa, produção de dinheiro é outra. Dinheiro é apenas um meio de troca. E a inflação, a gente percebe, pouca gente fala, mas é a expansão da base monetária. Ou seja, tem mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas. É assim que acontece a inflação. Com o mesmo dinheiro que você tem hoje, você vai no supermercado, compra muito menos do que comprava 10 anos atrás. Aí vem os índices do IBGE. Não, mas a inflação está sob controle. Não, quem sente a inflação é a dona de casa, que vai e vê que o carrinho não compra a mesma coisa que comprava antes. Só que o é verdade. trabalho da pessoa, a quantidade de tempo é o mesmo. Mas isso é muito interessante, né? Porque muita gente não percebe mesmo, né? Que quer dizer, a política está em tudo, né? A pessoa vai ao supermercado, reclama, né? Ah, o preço aumentou e tal, não sei o quê, mas não, né? Não conecta, na verdade, com a política. Não faz o link, é verdade. Até porque a teoria é um pouco complexa. Mas quando você simplifica da maneira que eu estou te falando, qualquer pessoa percebe. Sabe, uma dona de casa, eu gostava da conversa da Thatcher nessa direção, porque qualquer dona de casa é capaz de fazer um orçamento para um país inteiro melhor do que o que nós temos lá. Hoje nós temos gente que acha que só tem uma solução: arrecadar, arrecadar, arrecadar via impostos. E esquece que tem uma curva chamada curva de Laffer, que tem um limite para isso. Não pode arrecadar além daquilo que é possível arrecadar. A inflação é um sintoma apenas desse problema, da expansão da base monetária. Ou seja, imprime mais dinheiro, só que as coisas e os serviços são os mesmos. Então, o serviço e as coisas vão custar mais caro. Você, com mais dinheiro no bolso, não compra mais coisas. O dinheiro, o valor nominal dele, não é a mesma coisa que o valor real dele. Eu acho que Certo. essa é a confusão que vários políticos, por falta de conhecimento de economia, fazem. E aí fazem aquelas políticas malucas, só taxando metas absurdas, propondo coisas não factíveis, né? Então, realmente, a população só pode ficar triste com essas decisões. Com certeza. Agora, o senhor cita Byung-Chul Han e a Sociedade do Cansaço. O eleitor de hoje, afinal, está mais informado ou apenas está mais cansado, ansioso e manipulado? As O que três que o senhor coisas. acha? Começa pela manipulação,
que Vamos hoje, falar das três. com o mundo digital, é muito fácil informar. O volume de informação hoje, nunca houve na história tanta informação. E é lógico, no meio dessa informação tem a desinformação, as Sim. tais fake news. Como é que se combate fake news? Com mais informação verdadeira. Não adianta você censurar, a censura só quer dizer uma coisa: olha, não quero que você fale nisso. Então, a única maneira de combater fake news é deixar livre, cada vez mais livre, a imprensa. E o papel de vocês na informação e na melhoria do conhecimento é fundamental. E as redes sociais, mesmo com todo o ruído que tem lá dentro, se tiver mais informação verdadeira, acaba num dado momento, pelo conflito. Olha, realmente, esse negócio que eles estavam falando é bobagem. Está aqui a verdade. Então, e hoje, né, esse volume de informação também gera uma ansiedade muito grande, porque você não sabe o que é verdade. Então, é preciso aprender os princípios para você separar o joio do trigo. Saber, olha, isso aqui é besteira, ou não, isso aqui tem fundamento. Eu acho que meu livro vai bem nessa direção, sabe? Tentando alertar e dar um pouco mais de consciência para a pessoa. E é tão importante, né, entender o valor de uma informação, né, que às vezes muda o rumo da vida de uma pessoa, da história de um país, de tantas Sem dúvida opiniões alguma. equivocadas, né? Sem dúvida alguma. Realmente, se você tem mais informação, ao escolher aquela pessoa que vai te representar, você toma mais cuidado. Você vai não votar por emoção, porque eu gosto ou deixo de gostar, mas votar pelo programa, por saber que aquele programa é factível, pela índole e pelo cumprimento das promessas feitas, a pessoa fica mais consciente, quanto mais informação ele tem. Eu penso que é assim mesmo. Educação é para isso. Agora, professor Aurélio, muitos analistas dizem que a política brasileira virou um verdadeiro reality show de horror, onde o escândalo gera mais audiência, efetivamente, do que propostas concretas, né? Como é que a Infelizmente. gente chegou a este ponto? Bem, Adriana, primeiro, para ser honesto, o mundo inteiro está bastante torto. A gente vê o que está acontecendo na Europa, vê o que está acontecendo na Ásia, é de arrepiar. O Brasil não é diferente disso. O Brasil está, na verdade, num turbilhão, no meio dessa confusão toda geopolítica. E isso, muita gente, né, muitos analistas a soldo do sistema, diz: ah, não, isso é por culpa das redes, é por culpa de uma internet livre. Não, não, ao contrário. A desinformação não tem nada a ver com isso. O que tem é a manipulação. E hoje há uma manipulação absurda da informação, a ponto de, mesmo quem é especialista, fica pensando: será que isso é verdade? Aí você tem que consultar várias fontes para tirar opa, isso aqui está correto ou não está correto. E, infelizmente, isso vem crescendo, eu diria, nos últimos 20 anos. É, a esquerda no mundo todo, quer dizer, o establishment voltado para esse globalismo, provocou uma deseducação, uma desinformação, e aí vira essa anarquia que está virando a política no mundo todo. Concordo Minha plenamente. esperança é que isso não acabe, não vai ser eterno, está próximo de acabar, espero. Eu também espero, também espero. A polarização, ela pode ter algum efeito positivo por despertar interesse político na população, ou ela já ultrapassou o limite do saudável da democracia? Acho que é um pouco do que a gente estava falando, né? Passou totalmente do limite, né? Já É, a, passou, a parcialidade, ela ultrapassou o bom senso. Você já, mostra uma infelizmente. coisa né, enfim, as pessoas continuam batendo na mesma tecla, como se... A narrativa acabou ficando mais importante do que o fato. Exatamente por conta disso que você acabou de falar. O diálogo é: eu falo, você fala, e a gente pode discutir. Olha, minha ideia é mais rica que a sua, ou a sua é mais rica que a minha, e no diálogo nós podemos crescer. Agora, o polarizado, no nível que chegou, quem é de esquerda não ouve quem é de direita e vice-versa. A minha verdade absoluta, não quero ouvir mais nada. Aí você mostra os fatos. Diga, mas olha,
Cuba o que aconteceu e olha o que aconteceu com Singapura. Ah, isso aí Exato, é bobagem, isso aí você está inventando. Ou seja, exato. sabe aquela torcida entre Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras? Não adianta, quem É, é corintiano, foi vai morrer pênalti, não foi corintiano. pênalti. É claro que não foi pênalti. Não, foi pênalti. Pô, você não viu Pronto. que foi pênalti? Realmente, eu acho que nós já extrapolamos o limite do suportável. Sabe, hoje o diálogo está cada dia mais difícil. Eu Deveria ter também. nascido isso lá nas escolas, lá na escola primária. E olha que eu sou formado em magistério, ou seja, eu fiz normal, acho que nem você não sabe disso. Normal A minha mãe era, fez, minha mãe fez. era de quem realmente queria lecionar. Então, eu sou apaixonado pela educação. Isso deveria acontecer lá atrás, porque isso é a parte básica da educação cívica, onde a pessoa vai falar: não, eu sou um cidadão, eu tenho direito e tenho poderes. Está lá na quinta emenda, artigo nosso, está dizendo que o poder emana do povo. Eu disse, mas que poder? Eu voto, não acontece nada. Aí eu vejo os três poderes digladiando para dizer quem vota mais, quem bate mais, quem xinga mais, quem rouba mais. Ah, uma loucura. Verdade. Ainda dentro desse tema, né, do fanatismo e da parcialidade, né, em que momento o senhor acha que a paixão política deixa de ser participação democrática e passa a ameaçar a convivência social? Olha, que tema, Adriana. Olha, se você observar em todas as atividades humanas, sejam de ordem econômica, ou de ordem social, de ordem cultural, de ordem religiosa, nós estamos assistindo esse fenômeno. E hoje, quando a gente olha a Europa, e para quem já foi à Europa 20 anos atrás, estou falando de Londres, ou Munique, ou de Paris, ou de Roma, e volta agora, não acredito o que aconteceu. Nós extrapolamos o nível de civilidade. Parece que não é possível mais viver em sociedade. E isso você pode extrapolar para qualquer coisa. Observa a relação marido e mulher, ou macho e fêmea. Como é que é difícil encontrar relacionamento saudável? Tudo tem a mesma raiz. Sabe, essa provocação de dicotomia não é uma coisa aleatória. Quando você vê os grandes governantes do mundo, eles provocam isso, eles querem essa divisão, porque dividido é mais fácil de domesticar e de comandar. Na Não verdade, vejo como é que resolve isso, não. aí não, o senhor tem razão, né, as relações humanas estão muito complicadas hoje. Por Exato. exemplo, uma notícia que aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio de Janeiro, me chamou muita atenção. Houve uma discussão entre um funcionário da Águas do Rio com um morador, por causa de uma conta indevida, uma coisa banal, vai, Banal. né? E aí o funcionário se irritou e atropelou, pegou o carro, assim, ele levou legítima defesa, não tem defesa, ele já tinha ido Não, para o carro, já estava 100 metros de distância, pegou o carro e atropelou o morador. Eu nem é sei uma se o. insanidade, não é? Não, E não, aí não, não tem nada que explique uma atitude dessa. como pode, né? Quer dizer, você não pode parar e conversar, né? Quer dizer, as coisas perderam realmente né, o limite, né? Sim. A gente está sem limite. Agora, professor, até que ponto o eleitor moderno realmente escolhe livremente, na sua opinião, ou ele apenas reage aos estímulos criados pelos algoritmos das redes? O que eu tenho percebido, e curiosamente está nascendo da juventude. Eu vi recentemente uma pesquisa, que foi até publicado, acho que ontem ou antes de ontem, no jornal, de que a juventude está cansado do mesmo, sabe? Cansado de conversa fiada, cansado de promessa inútil, vazia, de coisa não factível. E essa juventude está querendo um diálogo mais verdadeiro, está querendo proposta mais séria. E não quer extremo, não. Ele quer uma coisa ponderada, ele não quer maluco prometendo, né? Uhum. Picanha e cervejinha final de semana e nem sair atirando em ninguém. Ou seja, eu estou bastante esperançoso que essa juventude, exatamente o que está fazendo ela acordar, nem sei, porque eu vejo ela muito desligada de tudo, mas está nascendo dela essa vontade de mudar. Então, eu acho que o eleitor mais velho, ou seja, a pessoa mais velha, que já tem opinião formada, essa pessoa não vai mudar. Ele gosta do A, vai votar no A, não adianta que seja ladrão, que seja corrupto, não adianta. Você pode falar para ele o que você quiser, mostrar
e eles, não, eu gosto do cara e vou votar nele, ponto final. O jovem, eu acho que não está pensando assim. O jovem está querendo uma coisa nova, mais ética, mais moral. E eu estou bastante otimista nessa direção. Tomara, né? Agora, as fake news, elas deixaram de ser boatos, né, isolados, e passaram a funcionar como ferramenta estruturada de poder. Como é que o senhor acha que o cidadão pode se proteger sem virar um checador profissional de notícia? Pergunta difícil. Realmente não é fácil. Mas eu repito o que eu já disse. Eu sei que não tem muito tempo, mas o único jeito de você desmontar um fake news é você ver vários fatos, várias fontes de informação e ponderar. Observar quem é que está chegando no âmago e não é simplesmente uma opinião ou uma versão do fato, mas verificar o fato. Então, quanto mais fácil, quanto mais você mostrar o fato, mais fácil vai ser de chegar à verdade, em vez de ficar ouvindo a opinião ou a narrativa desse canal ou daquela repórter ou não. Não é fácil, Agora, verdadeiramente não é fácil por causa do volume de informação que tem, mas é possível. sim. Agora, quando grandes plataformas digitais controlam alcance, moderação e impulsionamento de conteúdo, será que a soberania do voto popular corre risco? O que eu percebo é o seguinte: essas gigantes, as big techs, elas têm realmente algoritmos suficientes para controlar o que você pensa, o que você faz, o que você gosta, o que você compra. Eles têm esse poder. Só que eles também têm interesse em que você não morra, em que você não desapareça, e que você continue trabalhando e ganhando dinheiro para comprar tudo que eles anunciam. Então, as big techs, apesar, não existe nem ciência e nem informação neutra, 100% neutra, mas elas sabem que se elas ultrapassarem determinado limite, elas vão perder credibilidade. Isso está acontecendo com os gigantes da informação do Brasil, não quero citar nome, mas você sabe que tem jornal que dominou durante o último século no Brasil, século talvez não, mas os últimos 50 anos, e agora está completamente desacreditado. Exatamente porque uma narrativa falsa. O fato desmente a narrativa. E é nisso que a juventude está se espelhando. Ele vai no fato. E hoje qualquer pessoa pode ser um repórter. Basta ter um smartphone, fotografa, a fotografia desmente qualquer narrativa. Eu estou apostando por esse caminho. A justiça eleitoral tem instrumentos reais para enfrentar a manipulação algorítmica e desinformação em massa, ou estamos apenas enxugando gelo, assim? Primeiro, não devia nem existir justiça eleitoral. Justiça é justiça. O Brasil é uma aberração. Nós temos justiça do trabalho, justiça eleitoral, primeira, segunda, terceira instância, e a pior delas é a última instância. Ou seja, a nossa justiça é uma piada. Não acredito que justiça eleitoral vá realmente controlar alguma coisa. E a gente já percebeu que as últimas eleições depende de quem é que está no comando da justiça eleitoral, a mão pesa para aquele lado, ou para um lado ou para o outro. A justiça tinha que ser absolutamente neutra, mas não é, infelizmente. Infelizmente. Agora, no fim das contas, o senhor acha que a internet democratizou o debate político ou deteriorou a qualidade da democracia? Olha, informação, por pior que seja, é melhor ter informação do que não ter. Então, eu sou um defensor da internet livre. Quanto mais livre, melhor será para todo mundo. Porque o falso, ele não vai ser falso a vida inteira. Ele vai acabar escorregando e vai acabar a verdade vai acabar se sobrepondo. Então, eu, apesar de realmente ter provocado uma série de distorções, porque vai depender também de dinheiro, quem paga, né, os veículos, quem é que paga os canais de televisão, que pode difundir ou divulgar uma informação falsa, mas ainda é melhor que haja muita informação do que nenhuma informação. Nenhuma informação, eu vou votar no cego. Com muita informação, eu posso escolher um lado, bastando ter um mínimo de reflexão sobre o assunto. E o meu livro tem a ver com isso. É provocar maior reflexão. Sabe, que a pessoa desenvolva um senso crítico
para evitar de ser ludibriado por uma informação ou por outra. O público-alvo, né, o seu leitor, ele de que idade a que idade? Para todos? Quando eu Ou é mais escrevi, eu jovem? pensava nos meus alunos de 20, 22 anos, mas cheguei a uma conclusão depois disso. Eu reuni um grupo de amigos, portanto, tudo velhinhos, né, como eu, e distribuí meus livros. Alguns me deram feedback. Aurélio, eu nunca tinha pensado em política nessa profundidade. Eu nunca imaginei que política tivesse essa abrangência, que fosse uma coisa tão ampla, que você entrou desde geopolítica, da influência das big techs, da soberania, das divergências todas. Então, eu vou chegando à conclusão que o meu livro é para despertar quem não tem noção de ciência básica. Sabe, os pilares da ciência, eu estou ali trabalhando. E eu acho que isso é importante. Se você tem os princípios, a partir daqueles princípios, basta você ver uma notícia, você saiba, não, esse cara é de esquerda, esse cara é de direita, esse cara é islâmico, esse cara é eu não sei o quê. Ou seja, você já consegue formar um conceito de valor a partir do princípio. E eu trabalhei os princípios, os pilares, aquilo que forma a ciência, aquilo que dá substância a um pensamento. E deixo para a pessoa refletir sobre ele, que ele pode, a partir de princípios, ele pode definir, não, eu vou votar no fulano, porque as ideias dele são boas, o projeto dele é factível, ele, em outras ocasiões, ele cumpriu o que ele prometeu, então aí ele começa a ter uma reflexão crítica. Eu É. continuo um otimista, acreditando que vai ser possível fazer isso, sabe? Então é para É todos, para né? todos. Já está nas livrarias, já teve o Ele, lançamento? ele está na Amazon como Ah, e-book. Então, quem tem Kindle vai baixar gratuitamente. A legal. Amazon está vendendo a parte digital em e-book por R$ 7,87. E quem quiser o livro físico está na editora Diálogo Freiriano. Também pode pedir fisicamente. E ele acabou ficando muito bonito. Não sei se Deixa você eu ver, chegou a vamos ver. ver. Não, vamos A ver. editora foi muito feliz. Ai, Um tá. pessoal ficou com uma cara de jovem, né, que tem bastante Sim, símbolos, e sim, símbolos que os jovens entendem. Né? A gente sim. espera justiça, quem não prestar deve ir para a cadeia mesmo, e a gente deseja diálogo. Eu acho que é por aí. Muito legal, né? Tem as figurinhas, emojis, né? Como se fala hoje, Emojis, são ou emojis figurinhas, que dizem o que está lá dentro. ou figurinhas, né? Professor, uma última pergunta. Onde é que termina a liberdade religiosa de orientação política? Onde começa o abuso de poder religioso sobre o livre-arbítrio do eleitor, na sua opinião? Pois é. Livre-arbítrio. Esse é quase o coração de todas as religiões. Será que nós temos? Lá, no princípio de tudo, eu tinha o livre-arbítrio de escolher a direita ou a esquerda. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia, até Adão teve o livre-arbítrio. Ele poderia ou não ter comido a fruta. Mas, hoje, o que acontece hoje com as religiões usando as big techs e as redes sociais? Eles distorcem essa possibilidade. Até dentro do mundo cristão, você observa que tem uma divisão. Tem uns que vão para um lado, para a esquerda, tem outros que vão para a direita e insistem com os seus clientes, né? Eu não sei como dizer, mas com os seus seguidores, insistem, não, você tem que votar no fulano, porque esse vai defender os nossos direitos, assim, sensado. Eu acho que não deve misturar religião com política. Sabe, religião é uma coisa íntima. Nós estamos falando da única coisa que sobrou de valor no homem, que é o valor espiritual. Tem que ser mais alto. Tem que ser uma discussão mais alta. Não pode discutir religião ou misturar religião ou usar a religião para determinados caminhos. Isso é um grande equívoco dos religiosos. Concordo. E uma pergunta sobre o STF. O STF, na sua opinião, ocupou um vazio deixado pelos outros poderes ou já ultrapassou os limites constitucionais e assumiu um protagonismo político excessivo? Eu acho que ele não ocupou, ele usurpou. Hoje, o STF se diz, né,
o ditador das galáxias. Então, eles hoje são o executivo e são o legislativo. Eles fazem a lei, eles executam a lei e eles julgam. Então, o STF hoje é uma aberração. Eu acho que ali está tudo errado. E não é um problema da pessoa que está lá, é o próprio STF. Do jeito que ele está constituído, está errado. O STF era exclusivamente para julgar o que não é constitucional. Não, hoje julga qualquer coisa. E a maior parte do que está lá não são juízes, são indicações políticas. Então, eu defendo também só chegar ao STF por indicação dos pares, ou seja, juízes, e por um período definido, não indefinidamente. Senador que são votados tem 8 anos, então os juízes do STF também devem ficar por 8 anos, e depois troca, para evitar o problema que nós estamos tendo hoje. É, O STF hoje virou uma aberração, infelizmente. infelizmente. Professor, gostaria de abrir o espaço para o senhor deixar aí um último recado para o eleitor brasileiro e para o leitor brasileiro. Leitor e eleitor. Antes de mais nada, Adriana, eu quero agradecer o espaço de vocês, elogiar o trabalho de vocês, que eu acho que é por aí mesmo que a gente vai conseguir melhorar a população. E fazer um convite. Tá? O meu livro está disponibilizado na Amazon como e-book. Se você tem Kindle, você baixa gratuitamente e vai ser mais um eleitor consciente. E eu agradeço mais uma vez a atenção e desejo que as nossas eleições esse ano sejam um pouco mais transparentes e um pouco mais tranquilas. Muito obrigada pela sua participação, professor Aurélio Maranha, que está lançando Precisamos Falar sobre Política, então já disponível no Amazon, tanto virtualmente como fisicamente. Professor, muito obrigada. Até uma próxima. Espero vê-lo em Muito breve. obrigado. Até a próxima, então. Obrigada. O uso de cosméticos por crianças preocupa especialistas e órgãos de saúde. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, mostram que o uso indiscriminado de maquiagem e outros produtos de beleza na infância pode trazer riscos à saúde. Segundo a Anvisa, há registros de reações adversas, como irritações na pele, dermatite de contato, vermelhidão e coceira. Em casos mais graves, foram notificadas alergias sistêmicas que exigiram atendimento médico. O órgão mantém o sistema de cosmetovigilância, onde consumidores e profissionais podem relatar problemas relacionados ao uso desses produtos. Os médicos dermatologistas têm alertado sobre essa tendência de uso de cosméticos por crianças, uma situação influenciada muito pelas redes sociais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para a entrevista a médica dermatologista Vanessa Mussupapo, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Boa noite, doutora Vanessa, obrigada por nos atender e falar sobre um assunto tão importante e super atual. Boa Boa noite. noite, obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente está vendo cada vez mais crianças usando cosméticos que são para adultos. E isso tem gerado muitos problemas, né? Que chega nos consultórios, enfim, com alergias, irritações. Então é muito bom poder falar sobre isso. Antes de eu começar a te fazer perguntas, efetivamente, eu acho que isso é realmente uma coisa que virou um lugar comum, né? É Virou. muito comum, né? Você vai no shopping, vai no restaurante, e as menininhas estão todas maquiadas, com esmaltes, né? Coisa que não se via há uns nem tanto tempo atrás, há uns 8 anos atrás, uns 5 anos atrás, não via isso, né? E hoje em dia está uma febre. Eu tenho amigas médicas que as filhas são adolescentes e estão nessa, e elas vêm aqui no consultório porque todas querem fazer skincare, skincare, skincare. Por um lado é bom, por um lado é bom, porque assim, elas vão começar a cuidar da pele logo de pequeno, que é o ideal. Mas por outro lado, os pais têm que entender que as crianças não podem usar
o que elas estão usando, o que vem na internet. Então, eles têm Gente, que se quando eu virar, era né? criança, eu acho que nem existia essa palavra, esse termo Não, não skincare. existia, não Isso nos existia. Estados O Unidos, skincare né? skincare veio por causa da pandemia, né? Na pandemia veio esse negócio de ficar em casa, de cuidar da pele, de se cuidar, que não podia sair de casa. E aí vieram os influencers falando sobre cosméticos e viu-se um nicho gigantesco ali, né? Na indústria dos cosméticos. Então, Isso é uma coisa. Outra coisa, né? Escova. Eu me lembro que escova, eu fui fazer escova quando eu já tinha, sei lá, uns 15, 16, 17, sei lá, talvez até mais velho. Hoje em dia, os meninos com 10 anos já estão fazendo escova, Babyliss, né? Enfim, mudou tudo, tudo totalmente. mudou totalmente, mudou totalmente. E a culpa, a maior culpa era das redes sociais, né? Efetivamente, doutora Vanessa, a partir de que idade que pode se usar maquiagem? Na verdade, assim, a Tá partir de que certo? idade pode? A partir da adolescência, vai, uns 12, 13 anos. Ok. Existe maquiagens infantis, né? Que as crianças podem usar. Que não tem tanto, não tem conservantes muito alergênicos. São substâncias que podem ser utilizadas por crianças. Mas assim, do modo geral, o ideal é usar maquiagem a partir de 12, 13 anos, né? Mas aí Que é essa maquiagem específica infantil, não. Aí já pode usar Não, aí já maquiagem pode usar comum. maquiagem mais comum. Agora, Tá. infantil, né? Porque a gente vê muita criancinha mesmo usando esmalte, maquiagem, sombra, rímel, batom, né? Na minha época tinha batom, batom a gente até usava, um batonzinho, aquele moranguinho, lembra do Isso, moranguinho, do brilhinho? moranguinho, o brilhinho do Boticário, que tinha uma A gente latinha. até usava, mas era isso só, né? Então, hoje em dia, por conta das redes sociais, isso virou moda. E as crianças têm usado cada vez mais. Então, assim, maquiagem a partir de 12, 13 anos é uma idade ok. Legal. Cosméticos mesmo também, Ah, porque sim. quando você. Cosméticos também, nessa idade. Antes disso, não tem que usar Tipo nada. esqueci o nome, rub, ai, esqueci o nome. Esfoliantes, essas coisas, né? Nem pensar. Só. Porque na verdade, quando você está entrando na adolescência, você está tendo aquela mudança hormonal, então a pele ela passa a ter mais acne, ela passa a ficar mais oleosa, e aí se justifica o uso, né, dos cosméticos, do esfoliante, do ácido, só, e do hidratante, né? O hidratante pode usar, o hidratante é uma coisa que é um coringa que pode usar em qualquer idade. Legal. Então, Doutora Vanessa, quais são os principais riscos do uso precoce de cosméticos em crianças? a pele da criança, ela não é uma pele madura, né? Ela não tem, não é uma pele mais grossa, digamos assim, é uma pele muito fininha, muito delicada. Então, se você começa a colocar cosméticos como ácido, vitamina C, que a gente vê crianças usando, você tem um risco muito grande de ter alergia, irritação, desencadear uma dermatite de contato, piorar a dermatite atópica, que é aquele ressecamento de pele. Então, você pode ter vários comorbidades, e com essas irritações pode vir infecção, pode vir outras doenças que foram desencadeadas pela alergia, por exemplo. A Então, é pele bem da complicado. criança ela é mais sensível do que a pele adulta, porque ela é mais fina, Ela é porque tem mais gente fina, que ela fala assim: "Ah, frescura, isso é frescura". Não, Não é não é frescura. frescura. É uma pele que ela não tem, ela não é uma pele que é uma pele mais madura, que é mais uma pele mais resistente, digamos assim. Ela é uma pele fina, é uma pele mais sensível. Tanto que a gente fala, pelinha de bebê. Sim, porque pode ver a pele tem uma textura fininha, né? Bem molinha, Macio. bem macia. E isso se você coloca produtos aí que contenham ácidos, por exemplo, é um perigo para você dar alergia, irritação, dermatite e desencadear uma infecção secundária. Pode. O que que significa dizer que a pele da criança tem maior permeabilidade? Ela é como ela não tem a barreira cutânea, ela não é tão bem formada, então ela tem mais permeabilidade, ela absorve melhor mais os ativos.
Então, o que uma pele do adolescente que já é mais bem formada, tem todas aquelas camadas todas certinhas, então ela vai conseguir usar o ácido, por exemplo, e não vai ter aquela absorção a ponto de irritar. Na criança, já é o contrário, na criança menor, sem ser adolescente, né, na criança mesmo, a pele é mais fininha, então ela absorve melhor os ativos, e isso pode causar uma irritação maior, justamente por ela ser imatura, pela barreira cutânea não estar tão bem formada, e não ter as ceramidas todas entrelaçadas. É assim, a barreira ela é menos madura, vai? Então ela tem mais risco de você ter irritação. E quais são os tipos de reações, assim, que podem, ser desencadeadas, né, pelo uso inadequado de cosméticos e maquiagens infantis? Quais são as piores reações, assim? Não, pior reação é dermatite de contato, né? Que é uma alergia super forte, que faz ficar vermelho, faz ficar irritado, descamando, com coceira, e aí a criança coça, e aí leva bactéria, e aí faz infecção, e aí vira aquele Demora, auê. né? Demora, tem que entrar às vezes com corticoide via oral, tem que entrar com antialérgico, às vezes tem que entrar com antibiótico. Então, não é uma coisa muito simples quando acontece uma coisa ruim. Então, a irritação, a alergia que isso pode causar, tem outros desdobramentos também. Tem crianças de alergia, faz essa alergia muito grande de coçar, então fica com cicatriz, né? Então, é bem complicado. É verdade, porque a criança não entende, né, que aquilo ali vai virar Não, uma cicatriz, que ela vai ficar ali exatamente, ela coçando. vai coçar, 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 e pode. E a pele deles é realmente, né, mais sensível. Eu tenho um filho de 17 anos que com 16, por causa da natação, aquele óculos, né, da natação, ele tem uma dermatitezinha aqui em cima do olho, que vira e mexe, ela volta. Ele usa uma vez, aí eu olho assim para ele e falo: "O que está acontecendo?" Aí está aqui dando uma descascadinha, assim, eu já sei que Da é do alergia, óculos. da alergia provavelmente da borracha do óculos, né? Que é Isso, alergia isso, ao látex. Isso isso. é Então comum. você vê, Isso, tá. isso pode acontecer mesmo, mas como na idade adulta também. Mas a alergia do cosmético mesmo nas crianças está bem evidente, assim, É, está não, isso que eu ia bem dizer, claro. se com borracha dá, imagina com a maquiagem, né. Exatamente. Doutora Vanessa, no seu consultório, assim, teve algum caso que te chamou mais atenção, que você ficou, assim, muito impressionada? Tipo: "Meu Deus, tipo, que situação", Não com foi nem, relação à nem, nem de maquiagem infantil? alergia, ainda bem, mas eu fiquei assim olhando, eu falei, não é possível. A criança, a mãe da criança, comprou, tem uma linha que é toda colorida, cheirosinha, e que tem vários, né, frasquinhos coloridos. Ela comprou todos, Ah, todos. Rosinha, azulzinho, verdinho, tudo fofinho, lindinho. Aí, quando você vai no rótulo, retinol, ácido glicólico, vitamina E, vitamina C, e a criança passando. Estava começando com uma leve dermatite já, bem onde você falou, né? Área dos olhos, aqui no cantinho do nariz e no cantinho da boca. meu Mas a Deus. mãe comprou toda a linha, porque a linha era coloridinha, linda, linda mesmo. E a criança se encantou, o influencer falou, e a mãe comprou me trouxe para eu falar qual a rotina que a criança de 8 anos ia ter. Meu Deus. Aí Aí eu falei, joga você tudo ficou. fora, ou você usa, e a criança vai usar só esse hidratante, esse protetor e esse sabonete. Acabou. E o mais perigoso disso é que essa menininha provavelmente chegou na escola e disse para as amigas: "Olha, o que que eu ganhei, eu tenho, você não tem", aquele negócio, né, bem infantil da É bem cidade. infantil. E aí a E mãe aí a chega outra para a mãe começa a comprar, começa, né, então e aí que vai. mora o perigo, né. Mas tudo isso influenciado por rede social. Porque onde que eles vão achar isso, né? Onde que pega, assim? Onde que pega referência? Rede social. Existe algum controle, Não, assim, da Sociedade de Dermatologia, consegue cobrar isso das autoridades, tipo, não. de pelo Não, menos. porque o influencer está lá não falando para a criança, ele está falando do produto.
É Então, verdade. não tem como, né? Eu acho que cabe aos pais ter o discernimento e botar a mão na consciência e falar: não, vou procurar um dermatologista para ver o que minha filha quer usar. Ela quer usar? Então, eu vou num dermatologista, para esse dermatologista prescrever uma rotina que seja compatível com a pele e com a idade. E uma coisa, que é interessante é que, assim, isso acaba virando um uso frequente, né, que é muito mais perigoso do que um uso pontual, né, porque, por exemplo, uma menininha pode ir lá uma vez, passou o batom da mãe, encheu a cara de blush e tal, acho que isso todo mundo já fez, né, uma Né? vez. Mas aí é como, né, você estava explicando, quer dizer, virou uma rotina, rotina de skincare, rotina de, né, aí que é essa Tem coisa da crianças frequência. acordando mais cedo na escola para fazer sua rotina de skincare. Foi o que eu falei, assim, por um lado é bom, porque já desde pequena vão usar filtro solar, então já entendem que você precisa disso, ok. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque você muitos pais não vêm no dermato e acabam usando produtos que não são compatíveis com a pele e podem dar as reações, né, de irritação, de alergia e tudo mais. O lado positivo é que essas meninas Uhum. vão fazer o botox na hora certa, né, doutora? Elas com 25 anos já vão estar lá começando a fazer o botox, não vão fazer que nem eu, que só comecei com 40, 42, aí agora ficou aqui penando para, né? Não, mas tá ótimo. O botox tem que começar a partir do momento que começa a fazer a linha e você faz assim, faz a linha e a linha não some. Aí Mas qual é a depois ela idade? some. Desculpa, repete Imagina. que eu te Não, porque cortei. assim, às vezes tem gente com 25 anos que já faz, no movimento já faz umas linhas que tem indicação. E tem gente com 40 que não faz, que não precisa fazer. Então, isso tudo vai depender mesmo da avaliação do dermatologista, então não tem uma idade inicial, assim, para fazer botox. Claro que adolescente de jeito nenhum, né. Então, assim, acima dos 28, 30, já pode. E tem adolescentes que pedem Ah, para tem. você, seus colegas? Tem? Mais preenchimento, principalmente preenchimento de lábio. É mesmo? E aí não pode fazer, né? Pode fazer. Eu não faço de A partir jeito de que idade? partir de que idade? Não, quando a criança já está bem formada, tem um labinho pequeno, 23, 24, já é adulto, beleza, mas adolescente não. Porque ainda está formando, as coisas ainda estão se alinhando, e aí de repente você faz algum procedimento e a criança e a adolescente, né, quando fica na idade adulta, acaba, ficando até demais, em excesso, né, então não é bom fazer nada em adolescente. Tá vendo, pessoal? E, doutora Vanessa, o que que é sensibilização precoce da pele? É isso. Quando você tem quando a sua pele é exposta a um agente que vai ter exposta a um agente, por exemplo, a uma vitamina C, tá? E você vai expondo a sua pele sempre, você pode levar a uma alergia por causa daquele ativo, porque a pele era muito fininha. Então, a sensibilização precoce é isso, você vai sensibilizar antes do que você sensibilizaria se fosse adulto. E isso Certo. pode acarretar dermatites mais intensas, alergias que podem durar para a vida. Então, é isso, que é essa sensibilização precoce é uma sensibilização mais cedo, né, do que você teria. Por quê? Porque a pele da criança, ela é fina, ela é mais sensível, então tem um Delicado. risco maior de sensibilizar com produtos que ela não sensibilizaria se ela começasse a usar na vida adulta. Agora, para Isso. quem quer ficar mais atento a esse tipo de detalhe, quais são os ingredientes presentes nos cosméticos adultos que podem ser agressivos para as crianças? É legal a gente Os deixar isso bem ácidos claro. principalmente, né, ácido retinóico, retinol, retinal, ácido glicólico, ácido salicílico, quando você tem alguns conservantes ou algumas substâncias tipo PABA, tipo hidroquinona, por exemplo.
Então, isso pode acarretar essas alergias mais intensas. Qual é, doutora Vanessa, a rotina básica que você recomenda para cuidados com a pele infantil? Rotina básica: um sabonete para pele sensível, um hidratante que seja só hidratante, tá? Que não tenha nada de vitamina E, vitamina C, seja um hidratantezinho bem simples mesmo, e protetor solar infantil. Hidratante, quando você diz o hidratante no corpo ou no rosto também, não? Rosto. Existem hidratantes para o rosto que são super leves e que são Pode super falar a bons. marca, não tem problema não, pode falar. O que Pode que você falar? sugere? Pode, Não, pode. tipo, tem alguns da Neutrogena, que são Hidroboost, que é um hidratante que é com água. Tem uns da Eucerin, que também, que é com água. Que mais? Tem várias marcas, né, que são hidratantes para pele sensível. Então, tem da Bioderma, também tem o Hidrábio. Tem várias marcas, assim, que agora a Sim. gente E acaba fugindo da maquiagem, cabeça. de maquiagem Mas, infantil, tem alguma marca que eu possa usar? hum, não. Essas Eu não tenho nenhuma marca, assim, na cabeça agora de maquiagem infantil, até porque elas são poucas, né. muito Mas poucas, tem né? que ver, maquiagem infantil, maquiagem para criança, geralmente elas têm uma regulamentação ali, um teste de cutâneo que ajuda a ser infantil, né, então E é isso mesmo sim. os sabonetes, que marcas Sabonetes você tipo recomenda? de pele sensível, então Granado, Granado, Dove. Que mais? Mesmo da do Bioderma Sensível, Dove Hidrábio, Dove não, Dove infantil mesmo, Dove existe Dove, infantil, tá, existe, tá. tá, O Dove nada mais é do que um sabonete com hidratante, então ele é um sabonete só, então não tem entendi, problema, né, mas tem, por exemplo, para o rosto, o ideal é que seja sabonete para o rosto mesmo, isso que era entendi, ideal, tá. entendi. Tem Eh, diferença então, né, tem por exemplo, diferença. tenho diferença. Tem da Então, Nivea, tem da Neutrogena, tem da L'Oréal, tem, ixi, marca que não falta. o sabonete é engraçado, sabe que eu nem conheço muitas, porque, bom, meu filho, como eu falei, tem 17 anos e há 17 anos eu compro o sabonete líquido da Granata, porque eu É bom, adoro, é acho ótimo, ele é ótimo, ótimo. cheiroso. Só não pode lavar o rosto com shampoo, tá? Que a gente vê Ó, muitas pessoas falando: "Ah, eu lavei o rosto com shampoo de", não pode. Porque o shampoo é para o couro cabeludo. O rosto, a pele do rosto é diferente da do couro cabeludo. O único lugar que você pode usar shampoo no rosto é na área dos olhos. Quando as pessoas têm uma dermatite, uma descamação, e aí o oftalmologista fala: "Passa o shampoo Johnson", por quê? Porque a gente tem pelinhos aqui. Então ele ajuda nos cílios e não arde o olho. Então, ok, usar nesse cenário, mas usar no rosto de shampoo não. Tem que ser agora você tocou sabonete. num ponto muito interessante. Uma vez o irmão do meu filho, o irmão mais velho do meu filho, eu falei: "Ô Lucas, eu não estou vendo sabão aqui, você não sem sabão". Ele falou: "Não, eu passei um shampoozinho no corpo todo". E aí, você está falando dessa diferença, e acho que muita gente acaba fazendo isso. Isso é uma Acaba. coisa ruim para passar o shampoo no corpo? Não, no corpo nem tanto, o problema é porque, assim, no No corpo, rosto. qual é o problema de você passar o shampoo ou qualquer coisa? Vai ressecar. A gente tem glândula sebácea no nosso rosto, o principal lugar de glândula sebácea que produz oleosidade e tudo mais. No resto do Não. corpo, não tem tanta. Quer dizer, tem, mas não produz tanto óleo. Então, se você passa qualquer coisa, sabonete, shampoo, o que seja, no corpo, vai ressecar a tua pele. E aí, com o tempo, você pode ter coceira, pode ter dermatite por pele seca. Então, no banho, a gente recomenda lavar rosto, axila, mão, pé e genital, apenas. No resto do corpo, não passar sabonete, não passar bucha, foge de bucha. Não passar bucha, Sério? só água mesmo. Aham. Sério, seríssimo. Então, na pele da criança, menos ainda, né? Aquelas Menos esponjinhas ainda. coloridas da Pepa, nem pensar. Não Sério? precisa.
O ideal é não, né? E criança adora, e banho o ideal do banho é ser rápido. É super rápido, morninho, rapidinho, tipo 5 minutos, sabe? Que é o ideal. Sempre. Mas as crianças adoram ficar na banheira. É super gostoso, Isso, né? Deixa as crianças muito. ficarem na Mas banheira, por quê? depois Por sai. que que não pode ficar na banheira a Por criança? causa disso, por causa do ressecamento, porque resseca Porque vai bastante. ressecando. Sabe quando vai na piscina, o dedinho fica todo enrugadinho? Então, Esticado. a água né, vai puxando, vai ficando enrugadinho, é a mesma coisa. Então, resseca, você Olha, tira a água, né? E aí pode dar coceira. Existe uma doença que chama dermatite atópica, em que realmente isso não pode, a gente tira totalmente da vida da criança esses banhos banho demorados e tal. Mas uma criança que não tem nada, não tem problema. de vez em quando, né? Um banho De de vez em quando tem espuma. problema, deixa a criança na banheirinha dela um pouquinho. Agora, doutora Vanessa, o que que significa um produto ser hipoalergênico, perdão, hipoalergênico para as pessoas que não sabem? Hipoalergênico é aquele produto que não tem tantos componentes que podem dar alergia. Então, o hipoalergênico, ele tem uma chance menor de dar alergia do que um produto que não é hipoalergênico. Então, Certo. cremes hidratantes sem cor e sem cheiro são hipoalergênicos. Quando você tem cor e cheiro, você já tem um risco maior de desenvolver alergia pelo corante e pela fragrância. Então, o hipoalergênico é esse, que é branco, que não tem cor e que não tem cheiro, que é o ideal. O hidratante ideal é esse, que sem cor e sem cheiro. Perfeito. Branquinho. Doutora Vanessa, em caso de uma reação de pele, como é que a pessoa identifica se é grave, se não é? Qual deve ser o procedimento da mãe, do pai, do responsável? A partir do momento que a criança começa a se coçar, né? Você já é um sinal de alerta. Aí, se ela fica com uma área vermelha, com descamação por cima, você vê que a criança tá se arranhando, né? É sinal de que ela está se coçando. Coceira é o primeiro sinal. E depois você vai tendo o vermelho, o ardor. Então, o ideal, quando começou a coçar, tira tudo que está usando e leva no dermatologista. Tá. Eu ia perguntar exatamente. É fundamental, né, procurar um dermatologista, porque o leigo não vai saber identificar, né, qual é o problema que, né, que tem ali. É. Uma vez meu filho teve um negócio que demorou tanto para descobrir, você vê, nem na emergência acertaram, tá, doutora Vanessa? Ah, mas emergência não acerta. Não acerta. Era, sabe o quê? Ele teve na barriga criança, uma dermatofitose. Até descobrirem, era um negócio, bom, É você uma vai saber, micose, né? Uma uma micose. micose, mas assim, até entender, né, que era e tal, e quem descobriu foi uma alergista, né, muito minha amiga, que pegou o livro, abriu e falou, ó, tá aqui, ele tá com isso aqui. E aí sim, foi com o itraconazol, né, não tô recomendando, mas foi exatamente isso, uma micose, né, e tinha tomado Predsim, e tinha tomado, e aí só piorava, só piorava, só piorava. Então é fundamental procurar dermatologista, né, para não Porque acontecer isso. as lesões de pele, elas são muito parecidas entre si. E tem alguns comemorativos das lesões que a gente acaba identificando e falando, não, isso daqui é uma micose, isso daqui é um impetigo, por exemplo, que é uma doença que é bacteriana, então cada um vai ter um Sim, tratamento, né? E o dermato já está mais atento a isso. Coisa que às vezes o emergencista, ele não tem essa visão dermatológica, então às vezes ele não sabe diferenciar uma coisa da outra, né? perfeito. Doutora Vanessa, a gente está quase encerrando aqui. Eu queria te perguntar qual é a idade ideal, indicada, para que a mãe procure uma dermatologista, para a criança passar a ter uma dermato. Olha, não tem idade ideal, tá? O, que ninguém passa em dermato, né? Só passa no dermato quando acontece alguma coisa, ou quando quer fazer algum procedimento estético. Mas o ideal é pelo menos uma vez por ano examinar tudo e qualquer idade. Desde bebê, pode de bebê já procurar um dermatologista para ver qualidade de pele, acaba passando hidratantezinho para melhorar tudo, ver o protetor solar ideal para cada caso, orienta. Repelente.
Repelente, né? Repelente, orienta a mãe sobre skincare da criança. Então, o ideal é passar desde sempre. É como se fosse no pediatra, né? De pediatra e passar no dermato. Eu acho Sim. que não tem uma idade certa. Todo mundo começa aí depois da adolescência, né? Que começa já a ter as espinhas e tal, e aí vai. Sim, Mas verdade. para ver pinta, para ver pele, dermatites e tal, antes. A coisa mais segura que você pode fazer é ir ao dermatologista e tirar a sua dúvida, né? Se essa pinta é para tirar, não é para tirar. Enfim. Exatamente. Bom, então assim a gente está encerrando a nossa entrevista de hoje. Doutora Vanessa Mussupapo, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação, pelas Foi um explicações. prazer. Muito Foi um obrigada, até a prazer. próxima. Obrigada. Até.